máxima de 1 ano. Portanto, na regra, ela não pode ensejar o decreto de prisão preventiva. Mas, se a lesão corporal for praticada no âmbito da violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, eu posso decretar a prisão preventiva? Excepcionalmente posso. Imagine que é um homem, um marido, que está batendo um dia sim, outro também na mulher. E o juiz, então, como forma de evitar, decreta a prisão preventiva e o afastamento dele do lar. É uma medida excepcional, mas no âmbito da violência doméstica, em tese poderia. Em tese poderia, tá? É uma medida excepcional, porque a regra é que eu não posso decretar a preventiva se a pena máxima não for superior a 4 anos. 4. Quando houver dúvida sobre a identidade civil do indiciado. Nós já vimos que eu tenho uma modalidade de prisão preventiva que é específica para esse caso. Eu vou decretar a prisão preventiva para pesquisar a identidade civil do indiciado. Comprovada a legítima defesa, pode-se decretar a prisão preventiva? Não. Por expressa disposição de lei, eu não posso decretar, porque se ele está em legítima defesa, ou se ele está albergado por uma excludente de culpabilidade, a própria lei diz que ele não pode ter contra si decretada a prisão preventiva. Então vamos lá. Primeiro, posso decretar a preventiva para investigar a dúvida sobre a identidade civil. E segundo, não posso decretar a prisão preventiva se houver alguma excludente de ilicitude ou se houver alguma excludente de culpabilidade, como ordem escrita e não obediência hierárquica, ordem escrita e não manifestamente legal de superior hierárquico, alguma excludente de culpabilidade, como erro de proibição, etc. Tá? Prisão preventiva domiciliar. Prisão preventiva domiciliar. A prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar quando? Vamos lá. Então, se o teu cliente está preso preventivamente e ele for maior de 80 anos, você pode pedir a substituição da preventiva por uma prisão domiciliar. Se ele estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, imagine que o teu cliente tem AIDS, ou tem tuberculose, né? Ou está em câncer, fase terminal, posso pedir a substituição dessa prisão preventiva dele por uma prisão domiciliar, que é aquela que ele fica na casa dele, ele é obrigado a ficar recluso dentro da própria casa. 3. Quando ela for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Se trata de uma mulher que cuida dos filhos pequenos, que cuida de um filho que é deficiente. Mas, professor Franklin, pode ser o homem? Pode. Se é o homem que tem a guarda da criança e ele justificadamente tiver que cuidar, ele pode ficar em prisão domiciliar. Gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo esta gravidez de alto risco. Também, a tua cliente está gestante. É uma gravidez de alto risco, eu posso transformar a prisão preventiva em prisão domiciliar. Prisão preventiva utilitária. Eu disse para vocês que nós temos um tipo de prisão preventiva que é utilizada para investigar a identidade do acusado, não é isso? E ela é chamada prisão preventiva utilitária. Então, a prisão preventiva utilitária é uma prisão cautelar que tem como finalidade permitir a apuração da identidade civil do indiciado ou réu. Assim que tal objetivo for atingido, solta-se o preso. Então, eu decreto a preventiva para investigar a identidade civil dele,
conseguir a identidade civil, ele não é Raimundo, ele é Pedro, eu vou soltá-lo. Se não houver outra hipótese de permanecer o decreto de preventiva. Porque se ele for um perigo para a garantia da ordem pública, se ele tiver a possibilidade de intimidar testemunhas ou se evadir do distrito da culpa, eu vou manter a preventiva dele, tá? Então, prisão preventiva utilitária. Requisitos da prisão preventiva. Bom, nós podemos ter esses requisitos em várias situações nos livros de processo penal. Uns colocam assim, requisitos genéricos e específicos, ou seja, genéricos, indício da autoria e prova da materialidade, e específico, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução e para assegurar a lei penal. Aqui nós colocamos para você dessa forma. Fumus bonius, que é a prova do crime e os indícios suficientes de sua autoria. O periculo in mora, que está representado pelos motivos da prisão, que podem ser garantia da ordem pública ou econômica. Eu quero garantir que aquela pessoa presa não vá praticar outros crimes, não vá praticar crimes contra o sistema financeiro que venham prejudicar a ordem econômica. Eu quero garantir a conveniência da instrução, evitando que o réu possa ameaçar testemunhas. E eu quero assegurar a aplicação da pena, evitando que o réu fuja. Então, são esses os requisitos da prisão preventiva. Tá? Genéricos e específicos, ou se vocês quiserem, periculo in mora e fumus bonius. Requisito da prisão preventiva: o descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, hipótese que só poderá ser decretada em último caso. Se o acusado preso preventivamente, ele pode, nessa prisão preventiva, essa prisão preventiva ser convertida para uma medida cautelar. Nós já vimos que essa prisão preventiva pode virar uma prisão domiciliar, pode virar um comparecimento obrigatório ao juízo mensalmente, pode virar uma proibição de frequentar determinados lugares. Lógico, beleza, tranquilo. Mas aí eu coloquei ele em prisão domiciliar, que ele é maior de 80, porque ele está enfermo, e ele descumpre essa prisão domiciliar, eu posso decretar a prisão preventiva. O descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode ensejar o decreto de prisão preventiva, em último caso. Porque a prisão preventiva só deve ser decretada em último caso. Momento da prisão preventiva. Em qual momento deve ser decretada a preventiva? Diferentemente da prisão temporária, que só pode ser decretada na fase de inquérito, a preventiva pode ser decretada em qualquer momento, seja durante o inquérito, seja durante o processo, desde que seja antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Que depois que transitou em julgado a sentença penal condenatória, não cabe prisão preventiva. O nome já diz, preventiva, prevenir o juízo. A partir do momento que já há um provimento jurisdicional e a pessoa já foi condenada, não há como a gente não reconhecer que aí passa a ser uma prisão pena. Ele vai ser preso, uma prisão pena e não uma prisão instrumental, que é a preventiva. Somente o juiz pode decretar a prisão preventiva, né? Vamos só voltar aqui. Quem pode decretar a prisão preventiva? Somente o juiz. Delegado de polícia não pode decretar preventiva. Promotor de justiça não pode decretar preventiva. Tá? Sempre em decisão fundamentada pelo princípio da fundamentação das decisões. Uma preventiva deve ser fundamentada. Não significa extremamente bem fundamentada. Basta que ela preencha os requisitos do relatório, da fundamentação e da conclusão. O juiz pode relaxar a prisão em flagrante logo em seguida decretar a preventiva? Pode. Prisão em flagrante é ilegal por algum motivo, nós já vimos os requisitos formais, lavrada por um escrivão, não entregue a nota de culpa, ele vai anular o auto de prisão em flagrante,
mas ele pode decretar a preventiva sem problema nenhum. Já se o juiz relaxar o flagrante por excesso de prazo, não pode mais decretar a preventiva. E aí preste atenção, o flagrante ele tem que ser feito num determinado prazo. Então, se o réu está preso, quanto tempo a polícia tem para concluir? Quanto? 5 dias? Não. Quanto é? 15 dias. Né? Então, se ele relaxar no flagrante por excesso de prazo, por descumprimento daquele prazo, não pode mais decretar a prisão preventiva, salvo se estiverem presentes os requisitos genéricos e específicos da custódia. Claro que se tiver presente a necessidade de proteger a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da pena, ele vai decretar. Limite de tempo da custódia preventiva. Evidentemente que eu não tenho um tempo limite, não foi colocado na lei um tempo limite, mas existe um princípio da proporcionalidade. Os doutos entendem que o processo deve demorar no máximo 81 dias, já se estendeu até 90. Então, além daqueles 90 dias, já passa a ser desproporcional para a instrução processual manter aquela pessoa presa. Mas se é uma situação que aquela pessoa em liberdade vai praticar crimes, vai prejudicar ameaçando testemunhas, ou vai se evadir, eu vou manter a prisão preventiva. São requisitos para delimitar o tempo da custódia preventiva, a complexidade da causa, conduta das partes no processo e gravidade do delito. Complexidade da causa. Um crime de homicídio precisa muito mais tempo para ser elucidado do que um crime de furto, por exemplo. Conduta das partes no processo. Eu tenho um cidadão que já está preso preventivamente há muito tempo, mas se ele se for colocado em liberdade, ele vai intimidar testemunhas. Então, a conduta dele não recomenda a colocação dele em liberdade. E a gravidade do delito, aqueles crimes graves, como homicídio qualificado, latrocínio, estupro, não é isso? Extorsão com resultado morte. Recursos cabíveis. Professor Franklin, quais são os recursos cabíveis? Eu quero aprender. Se o juiz indeferir a prisão preventiva, qual é o recurso cabível do indeferimento da prisão preventiva pleiteada pelo Ministério Público? Cabe recurso em sentido estrito. Então, o delegado e o promotor entraram com pedido de prisão preventiva. O juiz indeferiu, o promotor pode entrar com recurso em sentido estrito. 2. Se o juiz deferir a prisão preventiva a pedido do promotor, você pode entrar com o HC, habeas corpus, dizendo o seguinte: não, mas o meu cliente nunca praticou crime, nunca intimidou testemunha, tem domicílio certo, é trabalhador. Então, para que vai decretar a preventiva dele? Transforma a preventiva numa domiciliar, transforma a preventiva no monitoramento eletrônico, proíbe ele de frequentar determinados lugares, mas não coloca ele na cadeia, porque não tem sentido isso. Bom, se o juiz revogar a preventiva, cabe recurso em sentido estrito. Da revogação da preventiva, o Ministério Público pode recorrer em sentido estrito. E se o juiz não revogar a preventiva, cabe habeas corpus. Tu entras com pedido de revogação perante o juiz, dizendo que o teu cliente é primário e bons antecedentes, tem domicílio certo, não tem possibilidade de se fugir, não tem possibilidade de intimidar a testemunha, e o juiz ele não revoga, tu pode entrar com habeas corpus. Agora, detalhe, tanto o recurso em sentido estrito quanto o HC podem ser interpostos perante o Tribunal de Justiça. Das decisões do juiz, cabe recurso para o Tribunal de Justiça, com uma ressalva. No recurso em sentido estrito, nós temos excepcionalmente um efeito diferente do HC. Qual é o efeito? Nós temos os efeitos suspensivo, devolutivo
extensivo e regressivo. O que é o efeito regressivo do recurso? É que se tu entrares com recurso em sentido estrito da decisão do juiz que revogou a prisão preventiva e fundamentar que aquela pessoa precisa ser presa preventivamente sob pena dele voltar a praticar crimes, prejudicar a instrução ou se evadir, o juiz pode voltar atrás na decisão dele. E esse voltar atrás, se novamente verificar voltando atrás, aí eu vou ter a possibilidade dele voltar atrás da decisão. Isso se chama efeito regressivo. Decisão da prisão preventiva. Toda decisão de prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus, ou seja, o juiz pode decretar e revogar a preventiva quantas vezes for necessário. Ela faz coisa julgada formal e, portanto, pode ser revista quantas vezes for necessária. É possível a preventiva de estrangeiro para fim de expulsão? Sim, é possível, mas essa preventiva só pode ser decretada por ministro do Supremo. Essa preventiva, na verdade, tecnicamente não é preventiva, porque ela não se funda em garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para aplicar a lei penal. Ela, na verdade, se funda em um desrespeito que o estrangeiro praticou dentro do território brasileiro e para garantir o processo de expulsão do estrangeiro, tá? Então, eu posso sim prender o estrangeiro, mas essa decisão deve ser decretada por ministro do Supremo. A pessoa que se apresentar espontaneamente à polícia não pode ser presa em flagrante, mas pode ser preso se houver prisão preventiva decretada. Polícia de Altamira perseguiu aquela pessoa durante 5 dias na floresta. Perdeu de vista. Ele apareceu 10 dias depois se apresentando para a polícia, mas já estava decretada a prisão preventiva dele pelo juiz de Altamira. Ele pode ser preso? Pode, sem problema nenhum. Até aqui tudo bem? Bom, rapidamente a prisão temporária. Tudo tranquilo aí? Beleza? A prisão temporária, ela foi instituída por lei e logo após a promulgação da Constituição de 88, a fim de substituir a prisão para averiguação. Antigamente nós, infelizmente, tínhamos uma prisão para averiguação. Em respeito aos direitos fundamentais do cidadão previsto na Constituição Federal. Então, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar que não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Atenção, ela é uma prisão cautelar, instrumental, que, primeira regra, não pode ser decretada de ofício. O juiz não pode, ex officio, decretar. Segunda regra, depende de requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Se a autoridade policial for a requisitante, o juiz obrigatoriamente deve ouvir o MP sobre o decreto de prisão preventiva. Perdão, decreto de prisão temporária, tá? E também sobre o decreto de prisão preventiva, que eu não falei anteriormente. Mas aqui especificamente, como essa prisão é na fase de inquérito policial, ele poderá, então, pedir para que o Ministério Público se manifeste. A prisão temporária é cabível em 3 hipóteses. Quais são as hipóteses de cabimento da prisão temporária? Quando a prisão for imprescindível para a investigação. Então, aquela prisão é imprescindível para a investigação. Por quê? Porque se ele estiver em liberdade, ele poderá prejudicar a investigação, sumindo com as provas do crime. Quando o suspeito não tem residência fixa ou não está devidamente identificado, então ele não tem residência fixa, é um andarilho, um cara que já deu golpes em outras praças e está aí pelo Brasil afora, e ele não tem identidade, toda praça ele se apresenta com um nome diferente, não se sabe que nome é o dele. Então eu posso, então, nesse caso,
decretar a prisão. E nos crimes descritos na lei de prisão temporária, que é o homicídio doloso, o sequestro, o cárcere privado, o roubo, a extorsão mediante sequestro, o estupro, epidemia com resultado morte, intencional ou não. Reparem que esses crimes, na sua maioria, são crimes hediondos. Por exemplo, o homicídio doloso, sendo qualificado hediondo, sendo praticado por ação de grupo de extermínio hediondo. O sequestro e cárcere privado não é crime hediondo, mas a extorsão mediante sequestro é. O roubo não é, a extorsão não é, a extorsão mediante sequestro é crime hediondo, o estupro é crime hediondo e epidemia com resultado morte não é crime hediondo. Envenenamento de água, alimento ou remédio, né, o envenenamento de remédio, a corrupção de adulteração de produtos medicinais é crime hediondo também, tá? Resultado morte, né? E também, resultando a morte, também intencional ou não. Quadrilha ou bando não é crime hediondo, mas pode ser objeto de prisão temporária. Tráfico de drogas é crime assemelhado aos hediondos. E crimes contra o sistema financeiro, que não são crimes hediondos, mas que podem ensejar a prisão temporária. Continuaremos prisão das medidas cautelares da liberdade provisória, parte 3, na próxima aula, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?